Boa noite. Não tem ninguém? Eduardo. Muito bom. Obrigado, gente, pela presença de vocês aí. Muito bom, maravilha. Podemos começar. Boa noite a todos. Meu nome é Valdir Oliveira. Hoje eu vou falar aqui em nome da Alianças do Bem. Muito interessante com um especialista. O tema de hoje vai ser B2B2C para ONGs, no sentido de captação. Nós vamos falar com Francisco Guetti, um grande especialista no tema captação de recursos para ONG. Tem uma vasta experiência aí no assunto. Francisco, tudo bem com você? Fala, Valdirzão. E aí, meu filho? Ansioso pelos seus ensinamentos. Mestre. Maravilha. É isso aí, Francisco. O nosso tema hoje, Francisco, Tá me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Tô, Tá tranquilo. Legal. O nosso tema hoje é B2B2C. É um negócio complicado de falar, né, rapaz? A língua dá uma torcidinha assim, mas deve ser bom. É, o nome bonitinho, né? É verdade. Mas você sabe que nós estamos na era da inovação e esse universo aí social, de ONGs, né, precisa muito de uma movimentação nessa direção. Eu quero dizer que o Brasil é um país bastante carente, né? Carente de educação, carente de infraestrutura, e algumas pessoas assumiram a vez de fazer as coisas acontecerem, e eu sei que pessoas como você, por exemplo, têm muito a trocar de conhecimento, e o melhor de tudo isso é que eu sei que esse tema é contemporâneo, é o tema que diz respeito a quem de fato vai sobreviver, se souber entender a linguagem do mundo moderno, do mundo contemporâneo, do mundo onde está todo mundo online o tempo todo. Eu acredito que Exato. muita ONG tem sobrevivido sim muito bem, mas com alguma dificuldade de entender essa linguagem toda. Eu acredito que você hoje seja o cara para ajudar a gente a se familiarizar mais com esse tal de B2B2C. To see. Legal, É vamos isso lá, aí, Francisco. Valdirzão. Ah, Legal, mas meu que bom. velho. Bom, né? Cara, eu Muito fico bom. impressionado. Como toda vez. Oi, tá escutando? Agora eu estou escutando você. Tá. Se cortar de novo, qualquer coisa eu tiro o fone aqui, a gente fica no som do celular, que pode ser que também Ah, fique de boa. ok, ok. Às vezes. Vamos lá. Então, eu fico impressionado como passa a semana, né? Voando. Vê? Peraí. Passa. Tá escutando aí, Valdir? Estou te escutando super bem. Beleza. Tirei o Super fone bem. porque tá caindo o fone. Então, de repente, que no fone às vezes parece melhor, mas É, o som do celular também ajuda. Vamos lá. A show de gente vai bola. ver, já vê que a semana passa voando, né? Quando a gente vai ver, já é segunda-feira pra gente conversar, né, filho? Você vê como são as coisas? Brincadeira, Caraca, meu. não é não. Eu penso assim, poxa, vamos começar, vão ser 8 lives, agora já tá na quinta live, já tá indo já É, pra segunda parte da metade já, né? é. Eu tenho ouvido coisas muito boas aí. O feedback do pessoal tem sido bem positivo, viu? Ó, Ah, tá grande sendo mesmo. Eu crescimento também. aí. Muito Ah, que bom. bom, também estou recebendo bastante feedback bom. Vamos ver como é que está indo com relação. Eu espero que o pessoal curta, né? Porque É, é um momento que a gente está se doando aí para poder, não só as entidades, mas também as empresas, né? Tenho conversado com bastante empresa também. O pessoal que tem, até teve uma das pessoas que me ligou da Flórida, que assistiu a live da gente, para falar sobre puxa, o mercado do terceiro setor no Brasil, né? Então, é bem interessante, bem legal, o quanto que isso dá impacto, né, para gente, né? fantástico, Mas vamos lá, fantástico. Valdirzão. Vamos lá começar o assunto de hoje, né, filho? Parece que não, mas uma hora passa voando, né? Passa voando, passa voando. E a gente tem tanta coisa para dizer, né?
Puxa Nossa vida. senhora, né, filho? É, Vamos lá. Então a gente falou já de marketing relacionado à causa, né? tá. Na primeira edição. Na segunda a gente falou sobre lei de incentivo, né? Na quarta edição, na vez passada, a gente falou sobre qual que foi a semana passada? Hoje a gente está falando sobre B2B2C, semana passada a gente falou sobre visibilidade, né? Visibilidade. Sobre o plano de visibilidade e tal, que também foi bastante interessante, é algo que as empresas não fazem. E as pessoas também, as instituições também não. E vamos para o tema de Verdade. hoje, né? O Vamos lá. B2B2C, que hoje, na verdade, eu vou falar uma coisa para você, Valdir, e para as pessoas. O B2B2C foi uma grande sacada, na verdade, que aconteceu há mais ou menos hoje, deve estar fazendo uns 8 anos, 7, 8 anos, depois de algum tempo que a gente estava no mercado. Quando a gente Tá. falou sobre o GRAAC, na verdade, lá atrás, a gente falava sobre pessoa física, né? Tá. E a ideia de fazer, normalmente as instituições, ela tem alguns cenários, né? Ela tem como trabalhar governo, como trabalhar as empresas. Então, a gente está falando de primeiro setor, segundo setor. E um dos pontos que são primordiais na instituição são as pessoas físicas. Só que a gente Tá. fala pela instituição também, trabalhar as pessoas físicas, né, no geral. Só que também tem o lado da empresa hoje em dia, que, só para você ter uma ideia, uma pesquisa que saiu da Nielsen há alguns anos, deve fazer mais ou menos uns 3 anos, mostra que basicamente 70% das pessoas gostam de trabalhar numa empresa engajada, que tem algo que seja ligado para a sociedade, né? Isso são números ligados ao Interessante. RH. Elas têm prazer de trabalhar essa linha de social Uhum. ter uma empresa que às vezes escuta o que ela gostaria de trabalhar junto ao seu bairro, junto a uma instituição que ela é simpatizante e assim por diante. Então, hoje o trabalho, quando a gente fala de B2B, o B2B, as pessoas sabem bem, né? Quando a gente fala de Uhum. trabalhar diretamente negócio de empresa com empresa, né? Que Isso. um exemplo a gente pode falar voltando, né? Só para explicar a primeira parte do B2B, quando a gente falou de engajamento social, quando a gente fala de filantropia como negócio, não sei se muitas pessoas sabem, mas a Natura, por exemplo, ela só contrata fornecedores, trabalha com fornecedores que têm um engajamento social, né? Então, hoje eu como instituição, eu como empresa, para tentar ser fornecedor da Natura, eu tenho que ter engajamento social. E isso faz o quê? Abre um espaço, na verdade, como B2B, né? A gente está falando de trabalho B2B. O Perfeito. B2C é quando eu trabalho, né, na minha empresa diretamente ligada ao cliente, né? Então, quando as pessoas entendem o B2C, eu faço um trabalho onde eu faço diretamente para o meu cliente na ponta. Então, eu Perfeito. tenho essa estratégia, vamos chamar assim. No caso de hoje, que a gente fala B2B2C, por que eu falo B2B2C? Porque é uma forma de eu trabalhar para a instituição dentro de uma empresa, só que a forma de eu incrementar ainda mais o sucesso da pessoa física perante a minha instituição é trabalhando colaborador dentro da empresa. Perfeito. Então, Perfeito. essa é a grande sacada. Então, lá no passado, quando a gente começou a falar sobre negócio dentro do terceiro setor, só que trabalhando a pessoa física, a gente começou a perceber o seguinte: a gente tinha a área de telemarketing, tem a área de mala direta, né? Que tem duas coisas diferentes. O telemarketing é o telefone, que você faz ligações Isso. normal, né? Quando você tem a mala direta, você manda cartas, né? Pelo correio. Aí pelo correio você manda o boleto, a pessoa paga. A partir daquele momento ele pode ser uma pessoa que vai ter um segundo contato com telemarketing, ou pode ser que tenha um outro contato que seja via internet, que seja pelo boleto. Esse Para você seria o ter ideia, B2C. Seria um é isso, B2C. na verdade. Exatamente, eu fazer o trabalho diretamente da instituição, diretamente na pessoa física Diretamente final. para a pessoa física. Perfeito. Exatamente. Só que para você ter ideia, a gente chegou a uma época que a gente chegou a ter quase 100 pessoas dentro do telemarketing para controlar aí um número mais ou menos em torno de 200 mil pessoas, 300 mil pessoas de telemarketing, que é bastante, né? Chegou a fazer uma captação no final de quase 30 milhões de reais no telemarketing. Mas só que a gente tem uma coisa, né? Você tem uma energia que você trabalha muito grande, custos para poder mandar carta, embalar a carta, fazer todo um trabalho que, no fundo, ele é custoso, não só de trabalho, mas ele é custoso em questão financeira. Porque você tem Perfeito. toda uma impressão,
você tem toda uma gráfica, você tem toda uma equipe para trabalhar em cima daquela má direta, você tem a pessoa de telemarketing, você tem vários processos que, por exemplo, então, quando você fala de uma doação de R$ 30, você tem todo um custo por trás que o valor não chega de volta aqueles R$ 30 para você, Uhum, entendeu? O perfeito. fator do B2B. Então, só que quando você já está trabalhando numa empresa e uma empresa que já promove engajamento, ou você trabalha com engajamento dentro dela, então, grandes laboratórios, a gente fala de grandes empresas como metalúrgicas, grandes bancos, todos esses já trabalham com a parte de engajamento social. Só que de uma maneira não 100% competente. Como é que eu digo isso? Porque por mais que eles façam todo um trabalho social com engajamento de várias frentes dentro das empresas, então você pergunta, você fala assim, cara, eu quero um relatório exato de quantas pessoas doam financeiramente para as instituições. Cara, eu não consigo esse relatório, as empresas respondem, né? Ah, eu queria saber realmente qual o impacto final que todas as suas ações realizam. Ah, a gente tem uma estimativa, exatamente a gente não sabe, porque tem algumas informações que ficam soltas, etc. A partir do Perfeito. momento que eu faço uma campanha com essa empresa dentro dela, né? Eu entro na empresa, tenho acesso aos seus colaboradores. Então, pelo meio do RH, normalmente pelo meio do RH, então quando a gente está falando de captação, eu posso entrar pelo marketing, olhando Perfeito. formato branding, né? A gente está trabalhando a marca. Eu posso entrar pela área de responsabilidade social. E uma das Perfeito. áreas que eu também posso entrar muito forte é pelo RH da empresa, né? Então, eu entrando pelo RH da empresa, você consegue ter acesso aos colaboradores. E detalhe, sem alto custo, sem quase custo nenhum. Por quê? O máximo que eu preciso é criar um material de media kit, né? Vamos chamar assim, que é um e-mail marketing para ser disparado pelo e-mail interno, um material para o cara colocar na intranet interna. Eu posso colocar pôsteres, né? Imprimir pôsteres. Eu vou te falar que tem empresas que já têm, essas grandes empresas já têm uma impressora A3 normalmente dentro da empresa, né? Então, você mandando o arquivo, eles mesmos se comprometem em fazer a impressão e colocar isso nas paredes dos cafés, etc. E aí você pode fazer Perfeito. campanhas internas, buscando voluntariado. Você pode fazer um trabalho interno de conseguir captação de recursos pedindo doação. Para você ter ideia, a gente criou um modelo. As empresas, em alguns casos, eles, quer dizer, muitas empresas hoje em dia, né, utilizam aqueles copos plásticos, sabe, de café, de água, etc. Isso. O negócio do ambiente, né, cuidado ambiental, etc., eles começaram a não querer fazer o consumo de copo plástico. Então, eles queriam trocar Tá. aquilo por um copo de cerâmica, alguma coisa que fosse lavável. Para você ter ideia, o BNP Paribas, por exemplo, a C&A, num período, a gente conseguiu algumas empresas que substituísse aquilo por uns copos, pelas xícaras que eram fornecidas pelo GRAAC. Então, o colaborador, a própria empresa, comprava essas xícaras e distribuía internamente. Então, quer dizer, ele divulgava, falava que estava sendo oferecido para as pessoas que quisessem, faria uma doação. O valor dessa doação era revertido em uma xícara, né, que ele escolhia lá qual era o tema, etc. A gente entregava isso. E o que acontece? Isso gerava faturamento, engajamento e, além de tudo, tinha a pessoa lá na ponta que abria uma porta para a gente poder pedir doação, né? Perfeito. A gente criou campanhas, como campanhas de Mac Dia Feliz, por exemplo, vendendo os tickets de Mac Dia lá no passado. Só para você ter ideia, esse é um caso bem legal que a gente conversou lá no passado, no começo. Acho que a gente até citou isso porque você fez parte na época do Rotary. A gente fez a mesma ação com o Rotary, né? Uhum. Mas o que é legal é que o caso das empresas, no caso do Banco do Brasil, o Banco do Brasil, ele usava para gente, ele doava para gente, perdão, na época, R$ 20 mil do budget de marketing dele, né? Então, era um dinheiro que vinha do marketing e ele comprava R$ 20 mil em tickets de MacDia e distribuía num prédio na Paulista para cerca de 2 mil funcionários, né? Os tickets. E aí, numa conversa com o superintendente lá na época, né? Quando a gente falou com ele, eu conversei com ele e falei, você sabe qual é o impacto do MacDia dessa no câncer e no GRAC, né? Ele falou, Fran, imagino como é que seja. Tá? Eu falei, olha, se você que compra e faz a interlocução com a gente não entende a ação, imagina o cara que recebe na mesa dele falando, olha, o banco
comprou essa causa e está te entregando um ticket para você ir trocar por um hambúrguer, né? Mas e aí? Ele falou, putz, Fran, e aí, o que a gente faz? Eu falei, olha, o que eu gostaria de fazer? Né? A gente tem muita gente querendo ser voluntário. E às vezes as pessoas pensam que ser voluntário, esse que é legal, que isso é o B2B2C, né? O ser voluntário, eu preciso ir até a entidade e fazer um voluntariado presente, etc. E o Aham. ser voluntário, às vezes eu à distância posso ser voluntário, para você ter ideia. Nos Estados Unidos, as pessoas são voluntárias à distância. Então ela fala, eu sou voluntária aqui na minha cidade em promover uma corrida que vai arrecadar aqui em Nova York para uma instituição que está lá no Texas, entendeu? Então ele é voluntário para aquilo. Ele faz em distância, simpatizante a uma causa e a um hospital que está em outro estado, né? Perfeito. Então, eu posso fazer 1 milhão de situações. Então, lá naquele estado, eu posso trazer empresas daquele estado, posso promover pessoas para correr na minha corrida, eu posso fazer mil Perfeito. coisas que eu estou trabalhando à distância. Então, quando a gente A fala dentro primeira, de... Pode a falar. primeira etapa desse processo, quando a gente fala de B2B, vamos considerar que isso seja a primeira etapa. A primeira etapa desse processo é a ONG se relacionar com o B2B, certo? Você falou sobre fazer Exatamente. uma apresentação e tal. Então, a minha primeira pergunta para você é: como é que eu vou estruturar a proposta que vai seduzir essa empresa a fazer negócio comigo, ONG? Como é que eu vou estruturar essa proposta? Porque, ok, vou fazer uma apresentação, mas o que que eu preciso dizer para a empresa, digamos assim, para convencer ela que vale a pena fazer a parceria com a minha ONG? Porque se eu não romper esse paradigma, eu não me aproximo também do Exato. B2C, no caso. Exato. Na verdade, Valdir, o que a gente tem conversado ao longo desses episódios é exatamente isso. A gente tem que estudar a empresa, saber desenhar qual o formato que eu vou entregar para aquela empresa. Vamos dizer, eu Tá, percebi que a empresa ela é apta a usar o lei de incentivo e eu tenho projetos que possam ser investidos por lei de incentivo. Eu vou entrar nesse perfeito. viés primeiro. Já entrei no B2B, certo? Já estou lá na empresa. Ou estou com uma campanha de marketing relacionada à causa, que a gente falou lá no segundo episódio. Cara, já Isso. apresentei um projeto, né, de padrão legal e focado para aquela empresa que é a Cacau Show. Pô, consegui chegar até o cara, legal, ele simpatizou. No momento que eu tô lá, eu já peço para as pessoas poderem colocar. Normalmente, quando eu tenho, eu falo, ó, vamos dizer que a pessoa de marketing vai estar na reunião. Eu já falo, cara, será que já não consigo colocar o gerente de RH? Eu não consigo colocar uma pessoa de responsabilidade social na mesma reunião para a gente já poder conversar sobre vários temas? Quando você coloca o Boa. cara lá dentro, você conversa o cara de RH, aí você está dando o segundo passo, que é o B2C. Eu estou entrando no Perfeito. cara de RH para falar, como é que vocês fazem ação? Vocês fazem ação social aqui? Não. Ou vocês fazem ação? Faço. Qual o tipo de ação que você já faz para o colaborador? Ah, Boa. o colaborador que me traz projeto. A gente às vezes arrecada agasalho. Às vezes a gente aqui arrecada tampinha. A gente promove arrecadar tampinha. Ah, a gente arrecada. Cada um vai ter um caminho. Só que isso já é uma entrada dizendo que ela está engajada socialmente. E junto com o seu Perfeito. colaborador. A partir desse ponto, você faz um segundo projeto, que é um segundo projeto de uma campanha interna junto com o colaborador, entendeu? Então, dentro do Perfeito. B2B, que eu entro com um projeto, eu entro com um segundo projeto, que é o B2C, entendeu? Ligado ao B2B, entendeu? Então, o grande fator é que eu vou chegar nessa ponte, vou fazer a campanha, vou gerar um monte de resultado, esse monte de resultado eu vou fazer todo, né, o estudo dele, e vou entregar da empresa o quanto foi o impacto junto com o colaborador. Eu não vou largar isso na mão dele. Isso que é o legal, entendeu? Perfeito. Então, Uhum. que nem o caso do MacDia, como eu ia contar, dando continuidade, só para você ter ideia. Chegamos lá no MacDia, conversando com eles, aí eles falaram que já faziam essas, já estavam fazendo, concorda? Já foi entregue algo que eles compravam do marketing dele R$ 20 mil. Desses R$ 20 mil, eles compravam um ticket que distribuía. Só que distribuir, imagina, o cara te entrega um ticket e fala, Valdir, ó, o RH te mandou um ticket aí, você, legal, pô, que bom, vou comer de graça, né? Basicamente Uhum. isso. O que a Entendi. gente Entendi o promoveu quando eu final, né? conversei com eles? Chamei o cara de RH e com o RH eu falei, olha, eu quero 10 formadores de opinião aqui dentro, são 10 caras que são mais engajados internamente, que conversa com todo mundo, pode ser Muito quem bom. for. Quando a gente fez essa conversa, a primeira coisa que ele falou, cara, você vai se meter num rolo, porque isso é mete RH, mete É. sindicato, puta bagunça, tal. Eu falei, tudo bem, mas eu quero trocar esse cheque de R$ 20 mil. Sabe aquela a coisa do Silvio Santos? Você quer um cheque de R$ 20 mil ou você quer 10 pessoas? Né? Eu falei, eu não quero cheque, eu quero 10 pessoas, não quero R$ 20 mil. Então, o que acontece? Entendi. Quando chegou nesse ponto dos R$ 20 mil, eu pedi para não. Eu não queria o cheque, e eu queria 10 pessoas que pudesse ser a grande ponte minha com aqueles 2 mil funcionários.
na minha cabeça, o que era muito fácil? 10 pessoas em cima de 2.000, eu tenho basicamente 10 pessoas cuidando de 200 pessoas cada uma, certo? Só que, Certo. na época, para ter ideia, o ticket custava R$ 10, mais ou menos, o ticket do MacDia. O que na minha cabeça fazia sentido? Se eu, de 2.000 pessoas, se eu engatar 200 pessoas e comprar o meu ticket, eu já estou basicamente arrecadando aí R$ 2.000. Se Uhum, cada um me comprar um ticket, né? E eu conseguir fazer com que ninguém compre um ticket, todo mundo compra 4, 5 tickets, 3, porque eu compro para uhum, minha mãe, para minha mulher, para meus filhos, etc. Tal. Então, você pensar verdade. que cada um pegasse lá dos 1.000 pessoas, dessas 1.000 pessoas, 2 tickets eram comprados, eu tinha arrecadado o que o Banco do Brasil me dava do budget dele. Só que detalhe, eu não tiraria do budget dele, e detalhe, eu teria as pessoas engajadas comigo, porque se as pessoas Muito compraram, é bom. porque elas sabiam o que estava acontecendo, entendeu? O que a O... gente fez? É só para terminar, só para completar isso. A gente Fecha aí. conversou com as 10 pessoas, a gente conversou com essas 10 pessoas, fizemos uma palestra que, na verdade, não foram para 10, essas 10 convidaram umas 4, 5 pessoas, então a gente chegou a fazer uma palestra para quase 40 pessoas ali. Dessas Perfeito. 40 pessoas do primeiro ano, né, no primeiro, na primeira, que foi questão de meses, né, da ação para acontecer a venda do ticket, a gente vendeu R$ 75.000. Então, quer dizer, a gente fez o quê? Só de engajar na ponta, a gente trabalhar o colaborador dele por meio da empresa, a gente passou de um banco que dava R$ 20.000, que não precisou dar R$ 20.000, por uma compra de ticket que as empresas, os colaboradores geraram R$ 75.000. Perfeito. Isso se espalhou do mesmo formato para mais 60 empresas, e no total disso, de um ano para o outro, a gente passou de R$ 20.000 para R$ 1,5 milhão. Uau, com engajamento. Deixa eu só te. Eu vou aproveitar algumas perguntas, tá? E aí eu quero Vamos lá. soltar para você a seguinte pergunta. O Pedro está perguntando o seguinte: eu vou dar uma generalizada na pergunta dele. Quais são as mídias Tá. mais interessantes a serem utilizadas para você chegar no B2C? Por exemplo, a mídia de elevador, se é interessante. E quais os critérios mais importantes, os principais critérios para você escolher a empresa-alvo? Porque se eu for fazer a apresentação para uma empresa-alvo, como é que eu determino isso? Vamos lá. Primeiro, quando você está São falando duas de perguntas. elevador, você está falando não focado diretamente na empresa. Então, por exemplo, você pega um Isso. elevador de um Financial, Juscelino Financial, lá que fica na Juscelino Kubitschek, você tem mais ou menos umas 4, 5 empresas num prédio só. O caso que a gente está falando aqui, B2B2C, a gente está falando para entrar diretamente na empresa. Então, eu tenho que Perfeito. usar as mídias que ela tem. Então, o que, que é? Eu tenho e-mail marketing, eu tenho intranet, eu tenho, às vezes, uma televisão, um canal de TV interno. Então, você tem que Boa. preparar muitas vezes, perguntar para ela, falar quais as entradas que você tem. Ah, eu tenho quadro de avisos. Eu tenho mídia na televisão que fica em alguns canais. Eu tenho televisões que tocam, esses canais que ficam em recepções. Isso é o que você tem que Perfeito. focar, porque você tem que fazer um trabalho para aquela empresa. Então, Perfeito. as mídias que a gente está falando são mídias internas. Isso é custo baixíssimo, Valdir. Baixíssimo, porque você criou um e-mail marketing, basicamente você cria toda uma rede, né? Aí você pode fazer material para a rede social dela, você pode fazer um material para poder fazer com que os colaboradores tenham como compartilhar. Então, por exemplo, eu na minha empresa, imagina uma empresa vamos falar uma empresa de 4.000 funcionários, pequena, muito pequena, né? Se 20% desses caras engajarem, vamos dizer, a gente está falando aí mais ou menos de 400 pessoas. Você Isso. coloca 400 pessoas vezes 100, que Tá. vai dizer, pelo menos esse número que o cara tem de rede social, a gente está falando de um alcance de 400.000 pessoas se eu entregar um post pronto para ele da campanha. Verdade, verdade. Entendeu? Boa. Então, quer dizer, você Entendi. vê, você consegue fazer uma coisa muito simples. E aí ele perguntou também qual o critério para buscar empresa. O meu critério é a quantidade de Isso. funcionário. Então, por exemplo, se eu Ó, pego um banco interessante. do Brasil, tem 100.000 funcionários do Brasil inteiro. Você pega um Perfeito. Santander, você tem 80.000 funcionários do Brasil inteiro. Você tem que pegar empresas que você consiga, que Perfeito. você fala, cara, por quê? Perfeito. Imagina o seguinte, se eu tiver 10 empresas com 50.000 funcionários, 10 empresas com 50.000 funcionários,
Eu estou falando que só por 10 canais eu atinjo 500 mil de pessoas. Uau! Eu Você tenho mais percebe? pergunta para você. Então, Eu pode tenho mais falar. pergunta aqui. As empresas querem ajudar, mas não querem ter o trabalho de organizar tudo isso. Essa E não vai pergunta organizar é mesmo. do Luiz Naga. Pergunta é do Luiz Não, Naga. Luiz, obrigado aí, viu? não É, vai. a ONG Fala, atua nesse Naga. sentido? O Luiz, o Naga, ele tem um projeto muito legal. Só para abrir um parênteses aqui. Ó, A empresa legal. dele é uma cervejaria, Aí sim. chama Tia de Braçagem. E para você ter ideia, o rótulo da cerveja dele são rótulos com o nome de animais silvestres. Então, Uau. por exemplo, se você bebe lá, tem a Elefante Cor-de-Rosa, que é maravilhosa a cerveja lá. O que acontece? Você toma isso, parte daquele recurso daquela cerveja, ele é revertido para aquela causa do elefante. Você Muito pega uma bem. que é da onça pintada, ele vai para a onça pintada. Você tem uma que é da tartaruga, vai para a tartaruga. E o que é muito legal isso? Você pode hoje, por exemplo, o Projeto Tamar, ele tem algumas geladeiras que já estão essas cervejas direto no Projeto Tamar. Então a pessoa que está afim de tomar cerveja, consome a cerveja e automaticamente ela está ajudando uma causa. E além disso, ele tem uma cervejaria no Campo Belo e é muito disso que a gente está falando, né? Porque olha isso aqui que legal, é o B2B2C. Eu, como instituição, entro numa cervejaria, faço o trabalho de conseguir lhe colocar os rótulos de uma causa e ele entrega diretamente para o cliente dele o produto dele com a causa marcada. Isso é uma mistura de B2B2C com uma mistura de marketing relacionada à causa. Olha que Interessante. interessante. Então, esses 2 pontos, o Naga trabalha muito bem isso. Então, quando a gente está falando de um tipo de cervejaria desse, e ele tem uma situação que fica no Campo Belo, ele é pet friendly, né? Então, isso é muito legal. Então, quando o Naga está dizendo assim, as empresas não têm, provavelmente ele deve passar a mesma coisa. Ele tem o produto dele, mas ele depende dessas instituições para fazer toda essa comunicação de marketing. E o que a gente vem falando desde a primeira edição? As instituições têm que fazer esse trabalho junto às empresas. As empresas não Interessante. têm como fazer uma mobilização, e você sabe muito bem disso, né, Valdir? Você é Claro, empresário, você claro, sabe. Você tem claro. que focar naquilo que te dá resultado. Você pode até fazer o social. Cara, mas me entrega Perfeito. o que eu tenho que fazer, que eu faço. Para Entendeu? efeito de abordagem às empresas, você acha que existem causas que são mais sensíveis para as empresas ou não? Ou você acha que precisa de uma conexão entre o tema da ONG e a empresa? Como que isso funciona aí na prática, Cara, nesse mundo de ó- captação? ótima pergunta, porque é o seguinte. Se você Ah, pensar que ninguém faz nada, ninguém vai te entregar nada, mas você quer ajudar. Aí vale a sensibilidade da causa. Por exemplo, você tá, ajudar um macaco prego lá na Amazônia ou ajudar uma criança com câncer, com certeza você vai optar em ajudar a criança com câncer. Por certo. quê? A entrega não muda nada para você. Agora, detalhe: se você pega o projeto de uma empresa que veio como instituto com uma criança com câncer para você, só que o projeto lá do macaco prego, ele vai te entregar tudo com a marca para colocar no seu rótulo, que é lá, tal, não sei o quê, e aquilo tem uma chance de potencializar o seu produto em 70% na venda. A É conexão com a bem causa. provável, é bem provável que a criança com câncer foi para o espaço. Você vai ir tendenciar para a área do macaco prego, por quê? Ele falou de negócio com você, que é o que a gente está falando o Entendi. tempo inteiro, filantropia como negócio. Quando o cara te dá um tiro e ele vem com uma proposta de negócio com você amarrado à causa dele, a chance, aí acabou a causa, que é o que a gente fala. Quando as pessoas falam para mim, Fran, mas o câncer é muito maior do que o meu projeto de animal silvestre. Eu falo, mas qual o projeto que você está vendendo lá dentro da empresa? Ah, não, eu só estou falando da causa. Eu falei, então você vai perder. Você vai apanhar de paulada, porque tem a criança, tem o câncer, tem erradicação da fome, você tem o ambiente. Olha quantos na frente do ambiente do animal silvestre, né? Então, quer dizer, quando agora ele chega lá numa proposta, que nem o caso que vocês viram lá em alguma live e falaram, acho que foi a Merula que comentou sobre a ação da Havaianas com animal silvestre nas Havaianas. Cara, ele não colocou uma criança, ele colocou animal silvestre e aquela parte está sendo revertida. Só que o que é legal, você tá lá na ponta, você fala, pô, tem um chinelinho aqui, pô, gostei dessa. E ainda ajuda
essa ONG, né, ajuda a WWF, o Greenpeace, sei lá, pô, vou comprar. E isso existe uma pesquisa da Nielsen que mostra que 70% das pessoas, 78%, elas têm preferência de comprar um produto que seja engajado a uma causa. Entendeu? Então a gente Interessante, está falando interessante. de negócio, né? Então isso é negócio. A Orquídea fez uma pergunta aqui, Fran. Você Aham. acha que faltam ações mais inovadoras para encantar os clientes por parte Não, das ONGs, talvez? não. Na verdade, não é questão de É mais simples, projetos então. inovadores. Porque projetos inovadores acontecem o tempo inteiro, né? Eu acho que já Tá? tem muitos projetos que são inovadores, só que eu acho que falta empreendedorismo por lado do terceiro setor. O terceiro setor precisa Entendi. empreender. O terceiro setor tem que raciocinar como uma empresa privada. Você, Valdir, como eu, né? Eu trabalho no segundo e tenho o grande pé no terceiro setor. O que acontece? Quando você entrega um trabalho desse por um trabalho de segundo para segundo setor. Você não vai com um projeto. Você fala, eu vou entrar lá na Unilever. Você não vai com Tá. um prospecto do seu. Ah, eu sou uma empresa dessa. Não. Você já vai lá com uma solução. Cara, eu já fiz um diagnóstico que a Unilever está falhando Verdade. nisso, nisso, nisso. Eu entro nesse canal. Você não vai levar uma apresentação para falar, então, eu sou isso. Aí você vai esperar o cara falar, tá, e aí, aonde eu entro? Aí você fala, não sei, eu vim aqui para mostrar o que eu faço, ver aonde eu entro. Ele vai falar, pegar sua mão e falar, obrigado, Valdir, tchau. Né? Não é isso? Verdade. Eu tô O com mais uma terceiro pergunta setor, aqui. o terceiro setor é O, igual, Valdir. o Delgado Fagundes pergunta o seguinte: como uma empresa em início de atividade deve iniciar as suas ações sociais? A pergunta é do Delgado Fagundes. Delgado, obrigado. Valeu pela pergunta. Se eu entendi bem, ele está falando assim, no início, ele está começando ele está no segundo, ele está uma empresa e está começando a querer fazer o trabalho de Isso. engajamento com os funcionários. Provavelmente quer Tá. imprimir na empresa um modelo de negócio em que haja alguma conexão com as questões sociais e tal. Então, a primeira coisa que normalmente é feito nas empresas é criado um conselho, muitas vezes pegado algumas pessoas dentro que são ligados ao corpo dos colaboradores. E desse Perfeito. grupo, eles começam a ter uma conversa falando, cara, a empresa quer engajar socialmente, ela tem, por exemplo, a gente tem que sair um pouquinho do chover no molhado. O que eu digo com isso? Se é uma empresa ligada que arranca do ambiente, fazer uma ação que ajuda o ambiente, cara, não vai ter impacto nenhum. Até os próximos funcionários vão falar, é mais que obrigação nossa fazer isso. O que é legal? Por um lado, quando a gente tem uma Interessante. ligação com os colaboradores, eles vão trazer algumas coisas legais. Vão falar, cara, a gente poderia ajudar o pessoal de comunidades ao redor. A gente poderia ajudar, se a gente está trabalhando uma linha de tecnologia, ensinar as pessoas sem muita condição com uma linha de tecnologia, capacitar algumas Perfeito. pessoas. Dentro dessa linha, cria-se essa comissão, dessa comissão começa a fazer algumas ações, que é o primeiro, engajamento por parte do colaborador e engajamento por parte da empresa também, entendeu? Que aí fica Eu um trabalho só, muito... só Pode falar. corrigindo aqui, Maria Delgado, tá? Maria Agradecendo a Delgado. Maria. Maria Delgado, desculpa aí, errei seu nome, hein? Desculpa aí. Vamos lá, pode seguir. Vamos lá. O que é legal? A Maria Delgado, então, o que acontece? Desse processo, o ideal é sempre criar esse corpo para começar a dar uma linha de, vamos dizer assim, social dentro da empresa. Porque uma coisa é você falar, eu já faço social. A outra coisa é falar, cara, eu Uhum, já faço. Você promove uma prestação de contas e impulsiona falando, cara, a nossa empresa já faz esse tipo de ação. A gente gostaria da perfeito. colaboração dos colaboradores para entender se tem algo que a gente possa fazer mais. A partir desse momento, você já engajou o funcionário, entendeu? Legal. E quando você começa nessa sinergia, começa a ser trabalhado. Aí você começa a trabalhar com metas. O que é metas? Poxa, nós gostaríamos de arrecadar, sei lá, 50 unidades de agasalho. Já começa o trabalho, entendeu? Só que Uhum, arrecadou agasalhos, presta conta internamente. Conversa com a instituição, levanta dados, tira foto, faz tudo, leva de volta e mostra como é que foi a entrega. Ah, e você vai fazer sobre arrecadação de tampinhas. Tudo bem, isso aí virou cadeira de rodas. Mostra a cadeira de rodas. Você vai indo. Até um ponto que a própria empresa, por exemplo, fala, olha, a gente está querendo aqui juntar para a compra de um equipamento de radioterapia para uma empresa, entendeu? Para um hospital. Então a hospital. empresa vai entrar com 50% do recurso e outros 50% a gente gostaria que você, funcionário, ajudasse.
e ele não vai pegar tirar o restante 50%, ele vai usar a rede dele. Então a empresa pode fazer Perfeito. isso. E é a grande saída, né? Eu engajo o Valdir e falo, Valdir, me ajuda a arrecadar isso. Cara, isso não é nada mais, nada menos, Valdir. Você lembra quando a gente era moleque, que a gente comprava aquele, vendia as entradas da nossa festa junina de escola? Você não pegava aquele bloquinho, ia para casa e vendia as entradas de escola de festa junina? Uhum. Cara, é basicamente uma linha que é do mesmo jeito. Você imagina, a escola está fazendo um trabalho com você, que Perfeito. é quase aluno, só que vão passar como colaborador, a fazer uma ação que vai promover a escola, vai trazer as pessoas para dentro da escola e vai ver aquela festa que a escola fez. E ela me usou Legal. para pegar um bloquinho daquele e acabar comprando as entradas. Cara, Tem hoje, com uma, tecnologia digital, arrepia. É muito mais fácil, entendeu? tem uma coisa interessante que eu sempre penso sobre ações sociais, e esses dias eu tive uma experiência muito interessante em relação a isso. Eu estava passando no centro da cidade e vi que um grupo de amigos distribuía ali marmitex e etc e tal. Eu fiquei pensando o seguinte: às vezes o fazer é uma parte importante de tudo isso, e nós temos que fazer, mas eu tenho a impressão dentro de mim que existe uma dificuldade muito grande em criar processos para você medir. Porque eu acho o medir mais vendável do que só o fazer, né? Claro que o fazer é fundamental, mas para onde eu estou indo? Quem será aquele cara que recebeu um Marmitex? E o que eu posso fazer para que ele mude também a vida dele? O que você Exato. acha sobre esse tema de fazer e medir? E como é que isso pode ser implementado dentro de uma ONG, já que a gente está dizendo que a ONG precisa ser mais estruturada, mais profissional e lidar com esse aspecto como um negócio? Então, vamos lá, Valdir. Na verdade, a gente vai abordar esse tema na última edição da gente, que é a prestação de contas. Entendeu? Muito bom. Mas a prestação de contas, que é o que a gente fala, essa forma de medir, muitas vezes o que acontece? Que é a grande falha hoje das instituições e a grande falha até das próprias empresas, quando vai fechar um projeto com uma instituição. Quando a gente faz um trabalho, a gente já tem que entender qual é o começo, qual é o meio e qual é o fim, né? O começo é o trabalho, eu preciso entrar aqui na empresa, vou me engajar funcionário, etc. É o RH. O meio, como eu vou fazer a captação, como eu vou engajar esses caras, como eu vou reconhecer, que a gente falou de reconhecimento, e Perfeito. aí quais métricas que a empresa pretende ter na minha mão para poder chegar e trazer resultado para ele colocar no relatório social. E aí o fim, o Muito que, que bom. é? Essas métricas eu serem analisadas. Vamos voltar um exemplo. Você teve no Rotary, eu vou falar alguma coisa que eu mostrava para vocês, né? Para você ver como o que eu estou falando é concreto quando a gente falava. Eu ia para o Rotary Ponte Estaiada, que era o de vocês. Quando chegava lá no Rotary, quantos Rotaries eu já tinha passado? Fazendo alguma campanha. Tinha passado em 10, Perfeito. 15. Quando eu voltava, o que, que eu fazia para vocês? Apresentava o resultado de vocês, o que, que a gente tinha construído. Você lembra? Eu vou falar uma coisa que vocês vão lembrar bem, que depois até me emocionou numa época, no passado, que eu fui lá com um projeto em 3D, falando sobre o prédio, falando não sei o quê. E depois eu Lembro. fui fazer entrega, falando foto do prédio, mostrando o prédio pronto. Vocês lembram disso? E Muito detalhe, bom. e estava uma lista de quais Rotaries tinham nos ajudado, que não era um papel de vocês, eu podia só apresentar do Ponte Estaiada, mas pensando como uma unidade rotariana, eu tinha que apresentar quais Rotaries, qual distrito ajudou. Então, quer dizer, quando era ticket, eu apresentava quantos tickets foram vendidos e tal, e quanto que o seu Rotary captou e o quanto que o Rotary total ajudou. Perfeito. Você lembra disso? Perfeito. Isso, Isso imagine é. você como empresa. É o B2B negociado com você, o C seria os membros do Rotary, entendeu? Isso. E toda ação, quando eu cheguei até lá na ponta, eu retornei para mostrar não só para você como colaborador, vamos chamar assim, membro do Rotary, mas comunidade Rotary, levando isso daí para o governador, para o do Rotary, etc., falando, cara, olha o que aconteceu com esse tipo de ação, que muitas vezes nem ele estava ligado. Você lembra disso? Então, pensa na mesma Nesse, métrica com empresa. nesse universo aí, eu vou comparar um pouco com o mundo que eu vivo todos os dias. No meu mundo de negócios, eu sempre trabalho projeção e conversão. Então, eu sei que para uma venda X, eu preciso de Y alcance. Digamos assim, eu tenho que alcançar 1.000 impactos lá na minha publicidade para eu virar um cliente, por exemplo. Existe alguma métrica de conversão que é mais comum o uso neste universo de ONGs? Como que isso funciona? Provavelmente isso para ONG é uma coisa um pouco complexa, eu acho.
Como que funciona Perdão, para como é que é? ONG? No Não mundo entendi. das vendas, no mundo das vendas, nós trabalhamos sempre alcance, eu tenho que alcançar X pessoas para fazer Y venda. Por exemplo, 1.000 pessoas, Exato. eu apresentei para 1.000 pessoas o meu projeto para fazer uma venda, por exemplo. Aí seria a minha Sim, conversão, 1 para 1.000. No sim. mundo das ONGs, como é que isso é colocado em prática? Isso funciona também assim? Existe uma conversão mais ou menos padrão? Como que é? Cara, para você ter ideia, É, a conversão normalmente ela chega a ser a 5 vezes mais que no segundo setor. Por quê? impressionante. Porque é engajamento. Ele não está comprando um produto seu, ele está fazendo um pacto social, entendeu? Então, a partir do momento que ele fala assim, é que nem eu volto para falar o seguinte: por que que o McDia vende basicamente 3 vezes mais hambúrguer no local, no dia? Uhum. Sendo que todo mundo Impressionante. compra hambúrguer no sábado, entendeu? As pessoas compram qualquer dia, no sábado, tal, normal. E naquele dia, ele só está comprando hambúrguer. Ele fez Então o 3 vezes engajamento é mais maior. venda, porque naquele Interessante. dia tem o social acoplado. O que, que eu quero falar com isso, com a parte de vendas? A nossa área é uma área de vendas. Só que é uma área encantadora. Por quê? Eu não estou vendendo um produto, eu estou vendendo uma causa. Eu estou vendendo um impacto Perfeito. social. Eu estou vendendo o macaco prego que vai continuar a vida dele, que vai ajudar e que vai manter as árvores, que vai manter as frutas, que vai manter o Muito ciclo bom. da nossa vida com o universo, com o mundo. Ou uma criança que vai ser salva, ou outro, um adolescente que vai É. ser incluído no esporte. Então, quer dizer, a chance de você conseguir um número muito maior com relação a uma venda de um produto é 5 vezes maior. Isso, assim, é Interessante. óbvio, entendeu? Só Legal. que a estratégia de venda não muda. Por Não quê? muda. Não é só porque é encantador, é mais fácil. Aí que a gente se engana. Só que se eu usar a mesma estratégia de vendas de um produto no social, a chance de alcançar é 5 vezes maior. Legal. Entendeu? Ó, eu tenho uma pergunta aqui da Orquídea, tá? Eu vou ler a pergunta dela. Estudamos relatórios de sustentabilidade das empresas para garimpar oportunidades. Temos impressão que esse caminho não funciona. Será que a motivação deve ser o impacto financeiro? Está um pouco parecido com o que você comentou quase agora. Será que é só Exatamente. Na impacto verdade, financeiro? eu acho que é o seguinte: ela está fazendo um caminho corretíssimo. Estudar relatórios sociais da empresa é, é uma coisa que, para mim, tem que ser básica. Por quê? Você Perfeito. consegue ter a diretriz do que está acontecendo, Valdir. É que nem a gente num segundo setor, né? Você vai estudar, você sabe que aquela empresa ela é de lucro real, por exemplo, e você pode fazer um trabalho ligado a projeto social, a benefício Perfeito. fiscal. Ótimo. Então você está sabendo que caminho que aquela empresa segue. Nesse caminho, você tem que entender, eu tenho que se olhar e falar, eu dentro do meu lado aqui, eu trabalho com educação. Em que brecha que eu consigo encaixar a educação olhando esse relatório financeiro social? Aí você pode trabalhar mil coisas. Aí você vê que ele não tem uma campanha de marketing relacionada à causa. Poxa, tá aí a pegada. Eu posso fazer uma ação com um produto que ele tem, que eu estou vendo aqui, que cabe comigo, onde eu coloco o meu selo, ou eu coloco algo que eu faço que é revertido, num determinado momento, e crio uma campanha. Quando você coloca isso, você vai ver a empresa é engajada, tem relatório social, tem produto para encaixar minha marca e poder aumentar, alavancar a venda dele e me tornei atrativo. Perfeito. Interessante. Entendeu? Nesse Então, quer mundo dizer, o relatório B2C aí, social ele é uma base para eu saber entender como é que está lá dentro. E o que, que é legal? Eu olhei o relatório financeiro e eu olho lá e eu vejo quantos funcionários tem. Voltando para o B2B2C, eu vejo que não tem nada no relatório financeiro falando de impacto com o colaborador. Eu falo, cara, é isso que eu vou marcar. Poxa, como é que vocês estão trabalhando a parte social perfeito. junto com o colaborador? Poxa, a gente não pensou nisso. Poderíamos conversar? Só que quando pode conversar, não vai para lá com nada preparado. Faz uma lição de casa, veja uma campanha, cria uma campanha, entrega, chega lá com tudo pronto. Porque isso a gente surpreende as empresas. Quando você chega lá com Perfeito. tudo pronto, o cara vai olhar e vai falar: caraca, esses caras são profissionais, hein, meu? Gostei. O que que eu Muito preciso bom. fazer? É só você falar para mim, ok, esse material tá pronto aqui, ó. Tá aqui no meu. Nem precisa falar que tá num pendrive. Hoje em dia você fala, tá na cloud. Você manda pelo WhatsApp pro cara, tá tudo pronto. Nesse Né? mundo Então, quer aí, dizer, B2C, né? A gente percebe uma certa dificuldade de conseguir
vamos dizer assim, contribuição a partir da pessoa física. Uma vez que a pessoa física também tem uma série de benefícios fiscais. Como que a ONG pode trabalhar essa relação B2B, levando em conta que as pessoas têm também um monte de benefícios fiscais e elas ou não conhecem, ou às vezes têm algum receio de utilizar e criar algum problema com a receita e etc e tal. Como que a A ONG mesma coisa. consegue... Então, vamos de novo. Eu sei que tem esse problema, eu preciso criar um material, disponibilizar isso para a empresa. E uma coisa, vou voltar aqui de novo para o Rotary, que eu já fiz isso em todas as empresas, mas voltando para o Rotary. Quantas Perfeito. vezes por semana eu fazia reunião em Rotary, palestra em Rotary? Quase toda semana. Então, quer dizer, você pode se preparar para falar sobre o tema que você deseja para dentro da empresa. E se promove, e se coloca à disposição. Entendeu? Para quê? Interessante. Para falar sobre o tema. Coloca as pessoas que estão lá dentro da empresa, Desmistificar. coloca. Exatamente, coloca os caras que são formadores de opinião, como eu acabei de falar. A gente começou falando sobre formador de opinião com o Banco do Brasil. Verdade. Pega esses caras, coloca numa sala e fala: olha, põe todo mundo que eu vou tirar essa dúvida e vou resolver. E só que detalhe, não vai lá fazer só a apresentação, vai lá com uma meta. Cara, você Perfeito. tem Quem é? 100 Pessoa. funcionários, vamos colocar 15 funcionários para fazer isso. Quer dizer, você deu meta. É que nem empresa. Você Interessante. não sai do seu escritório sem meta. Você tem que sair É, com uma meta. perfeito. Entendeu? E tem uma pergunta aqui, é da Sandra Borges, tá? Não conheço Tá? essa pessoa direito. Brincadeira, brincadeira. Ó, bronca, hein? Como envolver os funcionários de um comércio pequeno do bairro onde a ONG está inserida? Vamos lá. Você tem várias formas. Se você fala de um comércio pequeno, o que, que seria um comércio pequeno? Eu estou imaginando que você tem uma loja, algumas É, lojas ali na região que tem 3, 4 funcionários. é, Então, vamos dizer assim, olha, aí você tem uma coisa muito simples. Se você pega comércio pequeno, sabe um projeto que já existe, que já acontece muito claro isso? Cofre. Você entrega cofre, boa. coloca os cofres nesses ambientes da região, entendeu? E Aham, você não tem que engajar a empresa, você tem que fazer um trabalho de engajamento dos funcionários. Por quê? Se você coloca o cofre sozinho num comércio ali, você acha que alguém vai pegar e olhar? O cofre não vai andar na frente do cara. O cofre está verdade. ali, exatamente. E tem outro detalhe. Quando você prepara o grupo, desse grupo, para, por exemplo, do cofre, olha que coisa. Você tem que se preocupar como ONG em treinar aqueles funcionários que principalmente estão no caixa. Por quê? Quando você Perfeito. faz isso, você fala para o cara, primeiro, pergunta para todo mundo se na hora do troco ele não gostaria de doar, e você coloca no cofre, não deu, nem coloca o dinheiro na mão dele. A partir do momento que eu dou o dinheiro Entendi. na mão da pessoa, o dinheiro é dela. A partir, enquanto está na minha mão o troco, eu posso induzir a Aham, pessoa para colocar no cofre. Isso é um perfeito. engajamento. Segundo, quando eu faço essa ação do cofre, eu posso não só colocar o cofre ali para as pessoas recolherem, como também eu posso criar um plano de visibilidade para cada empresa que Perfeito. arrecadar mais por meio do cofre. Então você percebe, eu engajei a pessoa, a partir do momento eu Isso. engajei a pessoa física. E detalhe, depois que você recolher esses cofres, conseguir saber quanto que você arrecadou, cara, faça um evento de prestação de contas, traga esse pessoal para Muito dentro da bom. entidade, Fantástico. coloca os caras lá dentro, reconhece o cara com um certificado dizendo que ele foi um cara que ajudou. Isso é o seguinte, é o papel da ONG que tem que fazer. A ONG precisa estar presente e motivar esses caras. Legal. Porque se ela não fizer, o dono ele já coloca o cofre sozinho lá. Entendeu? Ele falou, já tô com o cofre agora, só que as pessoas não doam. Não é que não doa, na verdade. Aí a gente volta para outro critério, que é o mesmo caso, só que numa escala maior, quando a gente fala da revista Sorria. A revista Sorria não vende sozinha na farmácia Droga Raia, lembre-se disso. A revista Sorria, ela atua na ponta do B2C. Por quê? Porque é bem treinado os colaboradores e os gerentes das lojas. Então, eles estão Perfeito. engajados. A partir do momento quando ele vai lá, você vai lá pagar um medicamento, você vai pagar a sua conta, ele vai falar assim, você não gostaria de doar R$ 3,90 e você leva a revista aqui da Sorria? Ou você leva a revista aqui Interessante. da PET? Por quê? Esse funcionário está engajado. Você percebe que a gente encaixou o B2C? Quando eu Perfeito. encaixo o B2C lá na ponta, esse colaborador, ele vai oferecer o produto. Muito bom. Entendeu? Legal. Então, quer A dizer, gente está é com criar um 10 produto minutinhos. desse tamanho. A gente está Vamos com lá. 10 minutinhos. Como você mesmo
Falou quase agora, 1 hora é rápido demais, né, cara? Boa, né, Então, cara? então eu gostaria de já ir agradecendo, né? Claro, agradecendo as pessoas que engajaram hoje aqui na nossa live, desejando que elas tenham bastante sucesso. Eu quero também dizer que você, nem preciso dizer, mas vou dizer, você é um cara que tem um brilho muito forte, porque tem a capacidade de distribuir o que você aprendeu. E conhecimento é isso, né? Só é conhecimento quando ele é de fato replicado, reproduzido. Então eu quero agradecer você, quero agradecer as pessoas que fizeram parte e queria que você fizesse as considerações também. Vamos lá, Pô, tá com Diego, você. eu tenho, na verdade, tenho que agradecer demais, né, a todos. Eu acho que até todo esse momento agora, desde quando a gente está na primeira edição, eu acho que é gostoso falar, né? Eu acho que quando você fala Tá assim, o bom. pessoal vai falar, ah, você tem brilho, essas coisas em questão de poder falar um pouco sobre aquilo que eu sei. Uma coisa que, de verdade para mim, Valdir, e isso a gente conversou no passado, a gente falou sobre algumas linhas, o voluntariado, né? A gente falar de voluntariado, É, a gente não adianta trabalhar para o terceiro setor e a gente não se voluntariar. E a melhor coisa que tem que se voluntariar é aquilo que você mais sabe. A gente vai falar sobre emenda parlamentares acho que na próxima vez, né? ó, Acho que é na próxima importante. depois. Só que aí vocês vão entender, eu vou até compartilhar um pouco da dificuldade, como é que foi, que aconteceu, que eu acho que é o mais legal para vocês entenderem, que é algo Tá, que a gente pensa o seguinte: é, se eu puder minimizar o que eu aprendi em 4 anos, nos primeiros 4 anos de terceiro setor, para uma instituição que vai trazer isso em 6 meses, e amanhã ele fala, e cara, a gente conseguiu o resultado em 6 meses, que maravilha. é o que eu quero. E uma Gratificante. empresa poder falar que conseguiu fazer um trabalho, né, de mudança de engajamento ou que conseguiu incrementar seu resultado financeiro e que além dela melhorar, né, o faturamento, ela também conseguiu ajudar uma entidade, é o que a gente quer. Então, Muito quando bom. eu faço meus convites para as pessoas, que eu encho o saco as pessoas a semana inteira mandando convite, aí eu converso com um, converso com o outro e tal, para poder saber um pouco o que está acontecendo, é que muitas das pessoas já me conhecem, né, e que se sabe que eu estou à disposição o tempo inteiro. Mas uma das coisas que eu faço eu quero pessoas do segundo setor e quero pessoas do terceiro setor com a gente, né? Perfeito. Eu acho que isso é muito legal. Então, ter as pessoas que eu vejo que sempre estão aqui com a gente e possa mudar algo no dia a dia, que não é fácil, mas é aquele Não, negócio da profissionalizar, de saber, às vezes eu estou indo para um caminho de, poxa, eu preciso captar e não sabe o que fazer. E a hora que você para e você fala, cara, eu estava acelerando, atropelando tudo, e consegue entender, fala, caraca, eu preciso parar mesmo para fazer um projeto direitinho e levar. E você consegue o resultado, você fala, caraca, não é que isso economizou passo, né? E quando a gente fala de economizar 6 meses ou 3 anos, é economizar dinheiro. E a verdade. economia de dinheiro, Tempo e eu acho dinheiro, que né? assim, eu acho que o que a gente precisa fazer, já que vai economizar, não é que a gente vai economizar, que esse dinheiro seja retornado para a sociedade através do que a instituição entrega como missão. Se eu estou investindo 4 anos para isso, eu estou retirando algo, tudo bem que para o aprendizado, mas que eu já poderia estar investindo na sociedade e a sociedade poderia estar ganhando antes, entendeu? E Verdade. quando eu atraso o meu ensinamento, quem paga isso a longo prazo é a sociedade, né? Então, eu acho que a minha intenção é trazer isso para frente, né? A gente conseguir que Legal. venha novos desafios, né? E não aquele desafio que eu já passei há 14 anos, Valdir, né? Eu quero Uhum. desafio novo, eu quero aquelas coisas que os caras falam, cara, tá bom, a gente acelerou e deu essas buchas novas. Vamos aí, cara, vamos pegar a bucha nova, entendeu? Então, Adrenalina. quando eu não sei quem foi que falou hoje sobre inovação, por isso que eu falei, cara, a gente não precisa inovar. Já tem tanta coisa no mercado, pega uma dessas coisas e faz a prática nesse formato profissional. Cara, a surpresa vai ser como se tivesse inovado, entendeu? E não é. A gente falou de Legal. cofre, né? A gente acabou de falar de cofre. O que é Simples, né? inovador em cofre, né? É. Quando você. A gente tem 5 minutinhos, tá? Mas você toca em alguns assuntos que instiga a gente a querer saber mais. Quando você fala em profissionalismo, como que você resume profissionalismo?
Como que é isso? Faz uma síntese pra gente. Eu acho que Cara, as muito ONGs simples. pensam isso, às vezes. Ah, O, é sair do pedinte, é sair achando que é o coitado, entendeu? Tipo, eu tenho uma causa linda, você tem que me ajudar. Não, cara, você tem legal. uma causa e acabou, o problema é seu. E é uma coisa muito simples. E eu prefiro ser assim, de falar, encarar isso. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma empresa e o cara era conhecido mesmo, ele falou, Fran, na boa, eu não posso falar nunca quem foi, mas pra mim foi ótimo, porque ele falou, eu não tenho nada a ver com câncer em criança, cara. O problema é de Ah, vocês. Maria. Vocês se meteram nisso. Você foi pro terceiro setor. É Só que você assustador isso. volta, ou você tem duas situações, ou você volta magoado, ou você volta com uma proposta e o cara Concordo. engaja. E o que aconteceu? Eles engajaram depois. Entendeu? Por Interessante. quê? Porque eu peguei aquela dor e transformei em negócio para ele. Aí você vai falar o quê? Putz, os caras são frios? Não, cara, eles são objetivos, porque não consegue. Valdir, hoje, no momento de Covid, a gente fala assim, as empresas não estão doando, ninguém está doando. Cara, eu li hoje na internet. O cara foi maltratado, não sei se você viu isso daí, maltratado, saiu na televisão, saiu Não no vi. UOL, saiu em vários lugares. O cara foi maltratado quando ele fez um pão, ele pegou lá R$ 60 para fazer os pães que encomendaram dele e tal. Foi maltratado na internet pelo cara e ele voltou e falou: galera, eu não vou fazer mais pão, eu não me dou bem com isso aí. O cara me maltratou pra caraca e tal. Ele recebeu de um dia para o outro R$ 108 mil de doação De para doação. criar o negócio dele. Então você percebe, existe a causa sensível, mas Legal. você tem que saber e mostrar que você sabe trabalhar e que você vai ter uma entrega daquilo. Não adianta você ir lá com um lado romântico. É isso que a gente tem que falar. Tem que ser profissional. O Perfeito. que é profissional? Olhar a empresa e você se tratar como empresa mesmo no terceiro setor. É isso que falta dentro das empresas do terceiro setor, entendeu? Legal. Então, o profissional, ele precisa de um bom planejamento, ele precisa de boas métricas e ele precisa de um bom produto para ele entregar. Aí, entregar é para o B2B, claro, né? E também entregar para o B2C. Seria mais ou menos esse o conceito aí da aplicação, né? Do que a gente está Exatamente. chamando aqui de profissionalismo. Legal, Fran. Exatamente. Muito bom. Fran, a gente tem 3 minutinhos. Eu acho que se você quiser fazer mais alguma consideração, peraí, agradece o Fran, ok. Eu tenho uma diretoria, Valeu. você sabe. Eu tenho uma diretoria aqui, pô. Você sabe como que Né? é, né, cara? Aqui não é liberdade plena, não, filhão. Você tá parecendo o Faustão com esse papelzinho aí. Aqui, ó. Não é liberdade plena, não. Fran, obrigado. A gente tem uma enorme admiração por você. O trabalho que você faz, a gente acompanha há muitos anos. E você planta sementes por onde você passa. E eu tenho certeza absoluta que você verá, e já tem visto, e nós também, tudo isso dá frutos. E é isso que faz com que a vida da gente, de fato, valha a pena. É por isso que nós viemos, né? Para escrever uma história. Então, mais uma vez, parabéns por estar escrevendo uma história tão linda e mais ainda por estar dividindo com a gente. Valeu. Não, tamo junto. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aí hoje. E vamos aí até a próxima, né? Que a semana passe voando para a gente estar na semana que vem aí. Show de bola. Todo mundo aqui junto de Beleza? novo. Valeu, Fran. Beleza. Obrigadão. Fica Obrigado. com Deus. Um beijo para todo mundo. Valeu. Abraço a Obrigado. todos. Obrigado pela participação. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente.